Vamos adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 1, seu versículo 5 em diante. Hoje é culto da família, com santa ceia e colheita. Aí vamos falar de duas famílias. Falar de uma família que Deus preparou para que este homem, este menino viesse ao mundo para preparar o caminho do Senhor. E falar de uma família que Deus preparou para que o Salvador viesse ao mundo. Amém? Lucas, capítulo 1, o seu versículo 5 em diante. Vamos ler em nome de Jesus. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. E ambos eram justos diante de Deus e vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso durante este tempo. E toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Versículo 11. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e aproximou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua esposa, dará luz a um filho, em que darás o nome de João. Versículo 14. E em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Esta passagem a qual nós lemos está escrito no livro de Lucas, nos livros do Evangelho do Senhor. Só o livro de Lucas ele relata esta passagem que fala de um casal irrepreensível ao Senhor, um casal dedicado, um casal que tinha um desejo, tinha um sonho. Qual era este sonho, pastor? De Zacarias e Isabel, é ter gerado um filho. Zacarias, ele era sacerdote. A palavra do Senhor diz que em tempo a turma sacerdotal era sorteada para entrar no Santo dos Santos e queimar ali, oferecendo sacrifício ao Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que o intuito de Zacarias era orar ao Senhor para que ele viesse abrir a madre da sua esposa Isabel. Porque a palavra do Senhor vem nos dizer que ela era estéril. E também eles dois eram avançados de idade. Aos olhos dos homens, aquele casal não poderia gerar. Aos olhos dos homens, aquele casal não poderia ter filho. Mas Deus, ele ia mudar a história daquele homem. Em meio à impossibilidade,
que existia naquele casal. Existia uma impossibilidade que impedia daquele homem e daquela mulher gerar um filho. A palavra do Senhor diz que eles eram avançados de idade. Ainda tinha mais um agravante. Aquela mulher chamada Isabel, ela tinha sua madre cerrada. Ela não poderia gerar filhos. Ela não poderia ter filhos para agradar o coração do seu esposo. Mas em meio à impossibilidade que aquele casal tinha, eles não deixaram de orar. E muitas das vezes na minha vida e na sua vida, uma pequena impossibilidade nos impede de orar, nos impede de adorar, nos impede de buscar a Deus em espírito e verdade. Este casal está nos mostrando neste versículo, nesta passagem, não importa a impossibilidade que existe entre mim e você, não importa o que eu e você estejamos passando, se você tem um desejo, continue orando, porque nós servimos o Deus que pode tirar toda e qualquer impossibilidade, porque nós servimos um Deus que Ele é o Deus que pode todas as coisas. E a palavra do Senhor vem dizer que eles eram um casal irrepreensível, que eles eram um casal dedicado ao Senhor, que eles eram um casal que faziam tudo para agradar a Deus. Mas a impossibilidade, mas aquilo que talvez nós achamos que não pode vir sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque nós servimos ao Senhor, vem. Porque o sol, ele não brilha só para o justo, ele brilha para o justo e para o ímpio. Então as coisas desagradáveis vai vir também para a minha vida e para a tua vida. Mas o que importa, o importante é saber, e ainda que venham as coisas desagradáveis para mim e para você, nós temos que ter a certeza ao Deus que nós servimos. Nós temos que ter a certeza que no momento que Deus quiser, Ele tira esse temporal sobre nossas vidas. E a palavra do Senhor vem nos dizer que Zacarias, por sorte e escolha do grupo, que ele era sacerdote, escolhe Zacarias para entrar no Santo dos Santos, para queimar incenso e oferecer holocausto, sacrifício vivo, pelo aquele povo que estava do lado de fora. Porque naquele tempo não era qualquer um que entrava para sacrificar. Naquele tempo existia um sacerdócio que era escolhido para entrar, para sacrificar diante do Senhor. E por sorte aquele homem chamado Zacarias é sorteado. E agora ele se arruma, ele se prepara para entrar no Santo dos Santos, ele se prepara para adentrar o sacerdócio, ele se prepara para queimar incenso, e aquela multidão estava ali fora, esperando Zacarias entrar, e Zacarias sair para dizer o que Deus conversou com ele, o que Deus se agradou para com este povo que estava aqui fora. E a palavra do Senhor vem nos dizer que Zacarias entra, e ao lado direito do altar, ele vê um anjo, o anjo Gabriel. E a palavra do Senhor vem nos dizer que quando ele avista aquele anjo, ele fica com medo. E o anjo diz: Zacarias, não temas, eu sou o anjo Gabriel. Eu vim aqui dizer para você nesta noite, Zacarias, que Deus ouviu a tua oração. Eu vim aqui dizer para você, Zacarias, que Deus vai permitir que você venha ter um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias, ele orava constantemente, juntamente com a sua esposa, para que Deus venha gerar um filho na vida dele. Porque naquele tempo, quando o homem, ele era casado, ele teria que ter um filho, para seguir a mesma liturgia dele, para ser um sacerdote também. Mas que Deus, e eu quero abrir um parênteses para a igreja nesta noite, tudo é no tempo do Senhor. Zacarias, ele olhava constantemente
A Bíblia nos diz, mas eu posso conjecturar e imaginar. Zacarias no seu quarto, junto com a sua esposa Isabel, pedindo a Deus para que Deus gerasse o filho, pedindo a Deus para que Deus viesse abrir a madre daquela mulher que estava cerrada. E a palavra do Senhor diz que eles eram avançados de idade. Mas no tempo de Deus, Deus abre a madre daquela mulher. E quando o anjo se revela para Zacarias, dizendo que Deus tinha ouvido a sua oração, ele duvida. E o anjo diz para ele: olha, Zacarias, por que duvidaste? Que eu sou o anjo, que Deus mandou falar contigo, ficarás mudo. Mas você só vai falar quando esta criança nascer. Então você vai passar 9 meses sem falar, mas você vai ouvir. E quando aquela criança nascer, você vai pôr o nome daquela criança João. Essa criança vai ser essa que vai preparar o caminho de Jesus. Esta criança vai ser essa que vai clamar no deserto, preparar o caminho para o Salvador. E aquele povo que estava lá fora, se perguntando: cadê João? Ou cadê Zacarias? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele foi fulminado dentro do Santo dos Santos? O que é que está acontecendo que este homem não sai? Nós estamos aqui na expectativa de ver ele sair, para falar tudo aquilo que Deus passou para ele, para conosco. E João não sai. João está com a conversa com o anjo. Talvez quando João ele duvidou que o anjo desceu para falar com ele. Imagino eu que o anjo poderia ter dizido: Zacarias, por que duvidaste? Eu agora mesmo estava lá conversando com Deus. Eu agora mesmo estava lá junto com Ele no trono. E Ele ouviu a tua oração, Ele ouviu o teu clamor, Ele ouviu a tua súplica, Ele ouviu aquilo que você tanto pedia a Ele, e Ele me enviou, João, para dizer a você: não temas, a tua oração foi ouvida. E muitas das vezes nós duvidamos que a nossa oração foi ouvida pelo Senhor, só porque está demorando, só porque estamos orando, buscando, e o Senhor não responde. Mas quando o Senhor está calado, Ele está trabalhando ao meu e ao teu favor. Muitas das vezes o silêncio de Deus não é para nos matar. O silêncio de Deus é para nos mostrar que eu e você é dependente dEle, que nós temos que esperar no tempo do Senhor. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Quando Deus Ele quer fazer, Ele faz no tempo dEle. E o anjo agora se revela para aquele homem, aquele sacerdote Zacarias. E agora Zacarias sai. E aquele povo esperando Zacarias falar alguma coisa, e Zacarias sai mudo, sem falar nada para ninguém. Não está escrito, mas talvez aquele povo: Zacarias fala o que o Senhor falou contigo. Zacarias revela: será que o Senhor está se agradando de mim? Está se agradando deste povo? Fala, Zacarias. E Zacarias mudo. E quando Zacarias chega na sua residência, a sua esposa Isabel diz: Zacarias, Deus, Ele abriu a minha madre. Eu agora posso gerar um filho, tenho um filho dentro do meu ventre, Zacarias. E Zacarias não poderia dizer nada. Zacarias já sabia que ela estava grávida, mas Zacarias estava mudo, sem conseguir falar. Agora o mesmo anjo, Gabriel, ele vai se revelar para Maria, aquela mulher que é agraciada por Deus, aquela mulher que foi escolhida pelo Senhor para gerar o Salvador da humanidade.
Aquela mulher que talvez o povo dizia que não valia nada. Aquela mulher talvez que o povo dizia, essa daí não serve para nada. Não é assim muitas das vezes na minha vida e na sua vida? Mas para o Senhor nós temos um grande valor. E Deus agora escolhe aquela mulher chamada Maria. E aquele anjo desce diante daquela mulher e diz: salve agraciada, o Senhor é convosco. E aquela mulher fica turbada porque ninguém tinha cumprimentado ela desse jeito. E aquele anjo diz: olha, você terás um filho. Como? Se eu não tenho contato com nenhum homem. Não, você não terá filho de contato humano. Você vai gerar um filho do Espírito Santo de Deus. E aquela mulher agora fica turbada. Como? O que é que eu vou dizer para meu marido? O que é que eu vou falar para ele que eu vou gerar um filho se eu nunca tive contato com ele? Mas nós servimos um Deus zeloso. Nós servimos um Deus que não é um Deus de confusão. Nós servimos um Deus que não deixa ninguém confundido. Assim que o anjo se revelou para Maria que ela ia gerar um filho, Deus já tinha falado também com o seu esposo. E quando o anjo fala para ela: olha, para testificar que é Deus que fala contigo, que eu sou o anjo enviado por Deus, a tua prima Isabel, ela já está gestante de 6 meses. E para você saber que é Deus que está falando, quando você chegar perto daquela mulher que é sua prima, aquela criança vai se encher do Espírito Santo e você vai sentir a presença. E aquela mulher agora sai maravilhada. Aquela mulher agora sai ao encontro de Isabel, sua prima. Aquela mulher sai em direção à casa daquela mulher. E quando Maria chega perto de Isabel, a palavra do Senhor diz que aquele menino que estava no ventre 6 meses, ele se enche do Espírito Santo. E aquelas 2 mulheres sentem a presença do Senhor. O que é que você está esperando para sentir a presença do Espírito Santo? O que é que você está esperando para buscar a face do Senhor? Para cada dia ter intimidade com Deus, para cada dia buscar mais e mais o Senhor, para que Ele venha se revelar para a sua vida. Aquela criança estava dentro do ventre, não tinha nem espaço para aquela criança se mover direito, mas ela sentiu a presença de Deus. E nós estamos aqui, livres, dentro do santuário, sem nenhum impedimento, e muitas das vezes não conseguimos sentir a presença do Senhor. Mas aquela criança, ela sentiu, e aquelas 2 mulheres foram cheias do Espírito Santo, e testificou aquilo que o anjo tinha falado para Maria, aonde ela ia gerar um filho. E agora está João dentro do ventre, o menino ao qual o anjo disse para seu pai: este menino não beberá bebida forte, este menino não beberá vinho, este menino vai preparar o caminho do Senhor. Esse menino vai preparar o caminho do Salvador, que vai padecer, que vai sofrer, que vai morrer, mas no 3º dia ele vai ressuscitar. No 3º dia o nome do Senhor será glorificado. Agora João nasce. João nasce criança, depois ele sai daquela terra e vai para o deserto, preparar o caminho do Salvador. Depois nasce o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, padece, sofre, ensina aquele povo, ensina o amor genuíno,
Ensina que devemos largar tudo que desagrada ao Senhor. Ensina que devemos carregar a nossa cruz e seguir a Ele. Jesus ensina aquele povo. Jesus mostra para os pecadores que todos nós somos pecadores, que aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, que aquele que não erra que atira a primeira pedra. Jesus, no seu carinho, no seu amor, ensina. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que depois de 33 anos, Jesus vai ser morto, por minha causa e por sua causa. Depois de Jesus ter ensinado, Jesus agora vai ser humilhado, Jesus vai ser agora escarnecido, Jesus agora vai ser cuspido, Jesus agora vai carregar uma cruz e se fazer de maldito por mim e por você. Jesus agora vai ser pendurado em um madeiro, Jesus agora vai ser trocado para ser morto e vai mandar o ladrão ser solto, tudo por mim e por você. Aí a palavra do Senhor diz que Jesus agora está pregado, Jesus agora está preso em um madeiro, e o nosso Senhor ainda diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que dizem. Pai, perdoa eles, Senhor, tem de misericórdia deste povo. Mas a palavra do Senhor diz que no entardecer, Jesus diz: está consumado. E aquele dia se torna noite, começa a trovejar, relampejar, e aqueles homens malfeitores, aqueles que maltrataram Jesus, dizia: agora sim eu reconheço que Ele é o Filho de Deus, agora sim eu reconheço que Ele é o Salvador da humanidade. Mas não tinha mais jeito. Jesus já tinha entregado o seu Espírito para Deus, porque nem a morte venceu o nosso Senhor, nem a morte matou Jesus. Ele entregou o seu Espírito para Deus. E aquela mulher, Maria, mãe de Jesus, vendo o seu filho pregado. Naquela época, quando um morria pendurado numa cruz, ele era maldito. Ele não tinha nem o direito de ser sepultado. Ele não tinha nem o direito de ser velado. Mas um homem, José de Arimateia, diz: olha, me dar o corpo de Jesus, para que eu venha dar um enterro digno para ele, porque Jesus não tinha tempo de voltar para ser enterrado na sua terra. E ali aquele homem prepara tudo para Jesus, coloca ele, perfuma o seu corpo, coloca tudo de bom ali para Jesus, e leva o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre para o sepulcro. E aquele homem diz: coloca dois soldados, porque certamente eles vão roubar o corpo. Mas não sabendo ele que no terceiro dia o nosso Mestre iria ressuscitar. E não sabendo ele que no terceiro dia o nosso Senhor não estaria mais ali deitado naquela cova. E quando Maria vai ao sepulcro procurar o nosso Mestre, e ela chega em frente daquela tumba, ela toma um susto, porque a pedra que estava tampando estava removida. E ela agora se assusta: cadê o corpo do nosso Mestre? Cadê o corpo do Salvador? Cadê o corpo do nosso Jesus?
e ela entra dentro do sepulcro. E quando ela entra, ela vê um anjo sentado. O mesmo anjo que se revelou para ela. Porque procura entre os mortos a quem está vivo. Porque procura, porque veio aqui o sepulcro. Por acaso você não lembra que ele disse que no terceiro dia ele iria ressuscitar e não estaria mais entre os mortos? Vai e diz aos discípulos para se juntarem, que eu vou ter com eles. Olha, diz para Pedro que eu também vou ter com ele. Porque Pedro, depois que ele negou a Jesus, ele se afastou, ele voltou para a sua terra, ele voltou para ser pescador de novo, não pescador de homens, mas pescadores de peixe. Mas Jesus tinha algo com aquele homem, e Jesus diz: olha, fala para ele também que eu vou ter um encontro com ele, e ele vai voltar a servir. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus agora se reúne com os discípulos. E aquele homem chamado Tomé duvida que Jesus era o mestre, que era Jesus que estava ali diante dele. E ele diz: prova-me que é o Senhor, mostra-me as tuas mãos, se eu ver a sua mão furada, eu acreditarei que é o Senhor. Jesus agora mostra a mão dele, aonde aqueles escravos transpassaram a mão dele, ao ponto daquele homem chamado Tomé colocar o dedo entre a mão de Jesus, para ter certeza que era o nosso mestre. Mas eles não estavam atentos, porque o nosso Senhor Jesus, ele dizia, ele dizia, é necessário que eu morra, mas no terceiro dia irei ressuscitar. E no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia, ele ressuscitou para a honra e glória do Senhor. E nesta noite nós estamos em noite de celebração, noite de adoração ao Senhor, noite de alegria, de reconhecermos a morte e o sofrimento que ele passou naquela cruz pela minha vida e pela tua vida também. Nesta noite é noite de reconhecer, como foi lido na abertura no culto, onde fala em João 3,16, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus fala em João 3,16, ele não está falando só para mim e para você que servimos a ele. Ele está falando para o mundo, para todo aquele que venha crer nele, todo aquele que acreditar que ele é o Salvador da humanidade. E nesta noite nós vamos entrar no momento da Santa Ceia do Senhor, neste mesmo Espírito que foi esta palavra, nesta mesma dimensão. Hoje é noite de se alegrarmos com o Senhor. Então nesta noite eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor, quero pedir, por favor, para a igreja ficar de pé, e abre as vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, no seu versículo 23.